Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, eu peço que você preste o máximo de atenção possível nesse vídeo, que as informações aqui são muito importantes e você vai descobrir por que é que nós estamos nesse estado de calamidade. Tudo isso eu adianto que é proposital. Quando começou os primeiros rumores por parte da mídia que ia acontecer uma nova greve dos caminhoneiros, eu disse que não havia espaço para isso, não tinha cenário para isso. Os próprios caminhoneiros não são unânimes nessa decisão ainda. Só que o governo está conseguindo fazer a façanha de tornar unanimidade essa vontade, inclusive do povo, que pare tudo. Agora em São Paulo, no dia 5/3 de 2021, no próximo dia, no dia 6, vai ser decretado lockdown por 15 dias. Ninguém vai poder trabalhar. A primeira ideia de lockdown sempre foi que 15 dias seria o suficiente, já que as informações oficiais sobre esse mal terrível que a gente enfrenta é que fora do corpo humano, no ar, fora de um organismo, ele não viveria por muito tempo. Portanto, 15 dias parado, isolado, era mais do que suficiente para aquelas pessoas que estão com um mal terrível melhorarem e assim não passar isso para frente. Mas é um plano que sempre foi errado, porque nunca pararam de permitir que o mal terrível venha para o nosso país através dos nossos aeroportos, através das nossas fronteiras. Milhares de pessoas entram e saem do país o dia inteiro. E isso continua igual. Não mudaram. Querem apenas uma situação de caos no país, impedindo que as pessoas que moram aqui, que são cidadãos aqui, ganhem o seu dinheiro, enquanto que aqueles que viajam, cruzando as fronteiras, trazendo esse mal terrível para cá, que são inclusive de fora, continuem entrando e saindo do nosso país. A nossa crise financeira, que já era terrível por conta da submissão dos nossos governantes perante aos donos do mundo, aqueles que nos emprestam dinheiro e ainda querem que ficamos gratos por isso, emprestam dinheiro num valor altíssimo, a juros impagáveis. Não se fala em auditoria da dívida pública, mesmo sabendo que essa dívida já ultrapassa o nosso PIB. A situação é proposital. Aquelas pessoas que ainda tiveram condições de se manter por 15, 20, 30 dias e até um ano, o brasileiro provou que é um povo realmente que supera os próprios limites. Passamos o ano de 2020 praticamente parados, abre e fecha, ninguém conseguiu ganhar dinheiro, mal conseguimos nos sustentar. 2021 ficou impossível continuar com essa prática. Mesmo assim, alguns governadores insistem em adotarem essa prática, mesmo sabendo que o problema vem de fora para dentro. O dólar, nesse momento que eu estou falando para você, 5/3 de 2021, acaba de atingir um novo recorde, 5,69. Um dólar americano custa agora R$ 5,69, quase 6. O próprio Paulo Jegues dava declarações que se um dia o dólar passasse de R$ 5, era porque eles tinham que fazer muita coisa errada. E eu pergunto, e agora? Só que, meus irmãos, o que nós fizemos foi colocar um lobo devorador para cuidar do galinheiro. E estamos pagando seriamente as consequências disso. A dica do nosso querido irmão, companheiro de estrada por muito tempo, o Anonymous M23, ele me manda um vídeo especial aqui que deixa claro que o Paulo Jegues não está a favor dessa nação, mas se encontra. Ele não é a favor daqueles que realmente poderiam ajudar a essa situação não ser tão grave, que são justamente o empresariado brasileiro. Os nossos empresários poderiam sim ajudar o nosso povo, aquele microempresário, aquela pessoa que tem uma padaria, tem um mercadinho. Esses aí não fecham à toa, esses aí não levam o nosso dinheiro para fora. Mas é justamente esse que o Paulo Jegues faz questão que quebrem, que em grandes empresas internacionais, que essas sim levam o nosso dinheiro para fora, já expliquei isso em outro vídeo, quando você compra a seu Joaquim, a seu Zezinho, a Dona Maria, o dinheiro fica circulando entre nós. É o que acontece com esse dinheiro pago do auxílio emergencial. O dinheiro fica entre nós mesmos. É como se você ficasse comprando e vendendo dentro da sua casa. A seu filho, a sua esposa, a seu pai, a sua mãe, e o dinheiro ficasse sempre entre vocês. Mas quando alguém de fora chega lá e oferece produtos e leva o nosso dinheiro pagando baixíssimos impostos, já que é assim se cobra mais no Brasil, dos menores. Aquele grande, justamente por ter uma demanda maior, eles pegam e cobram bem pouquinho, às vezes nem cobra, dão isenção de impostos para muitas empresas. E pior, ainda dão, como no caso da Ford, da dona Ford, a montadora, ainda dão bilhões em subsídios. E essas empresas, quando querem, simplesmente fecham a porta. Então, pagam para vir e pagam para nos vender caríssimos seus produtos. É isso que acontece e você não vê nenhum intelectual falando sobre isso. Veja o vídeo do nosso irmão Anonymous M23, esse irmão de fé e batalha, que montou um belo vídeo mostrando quem é Paulo Jegues e que essa situação que estamos é proposital. Veja só comigo. Nós vamos ganhar dinheiro usando recursos públicos para salvar grandes companhias. Agora nós vamos perder dinheiro
salvando empresas pequenininhas. Agora nós vamos perder dinheiro salvando empresas pequenininhas. E é nessa confusão toda, todo mundo tá achando que estão distraídos, abraçaram a gente, enrolaram com a gente, nós já botamos a granada no bolso do inimigo. 2 anos sem aumento de salário. Era a terceira torre que nós tínhamos que derrubar. Nós vamos derrubar agora também. Deixa cada um se fuder. Deixa cada um se fuder. Uma frase que já virou o nosso grito desse canal, uma marca registrada, é que contra fatos não há argumento. E o que você viu aí são fatos. Ainda que não fosse o vídeo montado pelo nosso querido irmão Anonymous M23, se não fosse o vídeo dele, se você não tivesse visto o próprio Paulo Jegues falando isso, que aquela pessoa que gera emprego, o microempresário, aquele camarada que tem o seu mercadinho, paga repositor, paga o caixa, ele mesmo vem embalar as compras, e às vezes ele mesmo faz as entregas, né? Aquele empresário pequenininho, que tem sua lojinha de roupa, uma lanchonetezinha e etc, tantos negócios que tem pelo Brasil, Lava Jato e etc. Pra ele, você ouviu, tem que você ouviu, não vou nem repetir, que embora eu também não vou ser hipócrita, eu uso esse tipo de palavreado no meu dia a dia, mas em respeito a você, eu não vou pronunciar isso aqui no canal. Em respeito a você, meu irmão, que tá assistindo. Porque eu queria dizer umas boas com esse camarada, desabafar, mas em respeito a você eu não farei isso. Mas que não vou mentir não, que eu fico com isso entalado na garganta. Porque você vê ele tão macho assim, né, tão brabo, mandar o povo, né, o microempresário, as pessoas humildes, e se fu, né? Mas quando tá diante dos donos do mundo, o FMI, o Banco Mundial, esse tigrão, essa fera selvagem, né, esse machão todo, vira tchutchuca. Fala manso, fala fino. Por que é que ele não é tão machão para mandar o FMI, o Banco Mundial, esses que transformam essa nação brasileira rica em uma nação pobre? Por que é que ele não é tão macho para falar isso para eles lá? Não, ele só sabe falar com o povo. Mas esse imundo, na figura pública, um representante da parte mais importante do país, que é a economia. Infelizmente você vive num mundo materialista. E o dinheiro se torna a mola do mundo. E está na mão de um cara que pensa que o microempresário tem que se... Você ouviu. E ainda que não fosse o vídeo do nosso irmão, as atitudes dele provam isso. Quem esqueceu, nós mostramos no nosso último vídeo, o que é que ele falou, que o dólar baixo era ruim, porque a empregada doméstica vai pra Disney. Olha a mentalidade do cara. Não tem negócio de câmbio a 1,80. Vai exportar menos, substituição de importações, turismo, todo mundo indo pra Disneyland, empregado doméstico pra Disneyland, uma festa danada. Mas peraí. O ministro diz que a empregada doméstica estava indo para Disneyland. Não. O ministro está dizendo que o câmbio estava tão barato que todo mundo estava indo para Disneyland. Até as classes sociais, mas todo mundo tem que ir para Disneyland conhecer um dia, mas não em 3, 4 vezes por ano, né? Porque com dólar a 1,80 estava indo, tinha gente indo 4 vezes por ano. Se você não entendeu, eu estou traduzindo. É ruim o dólar baixo porque o pobre vai frequentar os mesmos lugares que eu. Um cara desse, ele não quer igualdade. E eu já disse a vocês, eu conversei com pessoas que têm dinheiro. E infelizmente tem parte delas, não são todos, mas tem parte delas que pensam mesmo que os produtos devem ser caros, que é para o povo não ter acesso, senão não tem graça, porque todo mundo vai ter. E eu pergunto, qual é o mal que tem de todo mundo ter? Esses idiotas não vê que os países que têm uma qualidade de vida melhor é justamente porque o pobre tem uma boa condição. Agora, ao mesmo tempo que ele é contra o pobre, diz que não tem dinheiro para pagar auxílio, quer dar o menos possível, porque senão vai quebrar o país, ele é a favor do aumento do salário dos políticos, do Supremo Tribunal Federal, ele é a favor de tudo isso, tem que dar mais dinheiro para ele. Ele acha que, embora o Brasil seja um dos países que mais paga bem aos seus políticos, ele ainda acha pouco e quer aumentar. Escute da boca dele para não dizer que eu estou inventando. Eu acho um absurdo os salários da alta administração brasileira. Eu acho que são muito baixos. Tem muita gente preocupada com o teto. A minha preocupação é ao contrário. Tem que haver uma enorme diferença de salário, sim, na administração pública brasileira. Quantos chegam ao Supremo Tribunal Federal? Quantos chegam ao TCU? Mas nem aumentamos ainda o que eu acho que deve ser aumentado, o teto da carreira. Nós devíamos ser mais meritocráticos nisso. A Presidência da República, o Supremo, é evidente que eles têm que receber muito mais do que recebem hoje.
pela responsabilidade do cargo, pelo peso da... Você vê a situação dos nossos heróis caminhoneiros que estão tentando parar o Brasil, mas não tem apoio da população. As pessoas estão perdidas, não sabem nem o que fazer, até porque o outro movimento foi sabotado por a mentira chamada Bolsonaro. Então as pessoas realmente ficam com medo, dá pra entender. Mas se você ver, não vou nem falar dos preços dos combustíveis que vão aumentar de novo, dá uma olhada nessa matéria. Eles vão aumentar de novo porque a Petrobras já está privatizada, boa parte dela. E os acionistas exigem lucro. Exigem e querem que o reajuste, já que teve um aumento do petróleo internacional, quer que seja repassado aqui para dentro do país. O engraçado é que esses acionistas, quando tem queda no preço do petróleo lá fora, eles não fazem questão, né? Não brigam para que abaixe o preço aqui dentro do país, mas quando tem aumento eles querem que repasse. Mesmo a gente já está sofrendo um aumento atrás do outro por conta da desvalorização da nossa moeda. Eu expliquei isso para vocês em outro vídeo. Não é que a gasolina esteja realmente ficando mais cara, mas é que o nosso dinheiro está perdendo valor. E como acompanhamos os preços internacionais, essa é a nova política da Petrobras, tem que ser repassado porque o nosso dinheiro vale menos. Entende, meus irmãos? O nosso poder de compra está sendo tirado de nós, propositalmente, por esse lobo devorador chamado Paulo Jegues. Então, se você esquecer o absurdo que é os aumentos do preço do combustível, veja as condições absurdas que os nossos heróis caminhoneiros rodam. E você também com a sua família. Você vê um caminhoneiro quando desce do caminhão, você tem pena. O cara muitas vezes vestido maltrapilho, mora numa casa humilde, e o que ele ganha mal dá para pagar o caminhão, que custa uma verdadeira fortuna. E o que ele ganha, ele mal consegue manter o próprio caminhão das estradas tão ruim, que é as peças cada vez mais caras. Pedágio a cada palmo, não é nem a cada quilômetro, é a cada palmo agora, tem um pedágio. E são pedágios caríssimos. Esse é absurdo, né? Você não pode tirar o direito de ninguém de ir e vir, mas esses caras privatizaram as estradas construídas com o nosso suor e as empresas que compraram cobram em palmo os pedágios. O mínimo que o governo deveria fazer era dar isenção a todo caminhoneiro, principalmente os autônomos. Todo caminhoneiro não deveria pagar pedágio. Todo caminhoneiro não deveria pagar IPVA. Era isso que esse país, se fosse sério, deveria fazer, porque os caras literalmente é quem carrega um país nas costas. Tudo que chega até nós, seja o que for, vem direto ou indiretamente dos caminhões. E os caras são maltratados, são tratados como lixo. Ainda quando tentam fazer uma greve, tem pessoas que veem eles como marginais. E esse egoísmo todo, uma hora, vira por cima de nós mesmos, meus irmãos. Porque quantos caminhões tombam, viram, pelas péssimas situações das estradas, e com eles vai uma dezena de famílias também. Sai levando um monte de carro, ônibus cheio de gente. E é isso que acontece mesmo quando a gente é egoísta. Quando a gente só pensa do nosso lado. Eu não sei, meus irmãos, essa greve agora vai pra frente. Seria bom que fosse. É uma situação difícil porque as pessoas ainda continuam confiando nesses governantes. O Bolsonaro, ele tem um discurso populista. Mas você viu agora, quando ele deu essa declaração, né? O Guedes, veja esse trechinho de novo. Quando o Guedes disse que tem que se fu. E o nosso irmão Anônimos coloca bem destacado o close na cara do Bolsonaro rindo. Não é à toa que chamam ele de palhaço mesmo. Então você tem um lobo devorador cuidando das galinhas e do outro lado você tem uma banana que só está preocupado em livrar a própria cara e a dos filhos. Uma coisa boa ou outra ele até tenta fazer para o país, mas a parte mais importante ele ficou de fora, que é a economia. Deixou tudo na mão desse lobo devorador chamado Paulo Guedes. Tenho certeza que essa foi a condição imposta pelo sistema para que ele pudesse ter apoio, para que ele pudesse realmente realizar a sua campanha para a presidência. Eu vou continuar de olho aqui junto com vocês, meus irmãos, nessa greve dos caminhoneiros. Tem boatos dizendo que elas vai se espalhar pelo país. Eu não sei se isso é real, mas em São Paulo pelo menos aconteceu de forma pesada. Enfim, a gente vai acompanhando aqui. Eu espero que você compartilhe mesmo esse vídeo, meus irmãos. Passe a informação para mais pessoas. Essa é a única solução mesmo. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. E que Deus proteja cada um de nós e nossas famílias, porque os tempos difíceis estão aí. Um abraço e sempre encarando o sobrenatural.